Crypt11 é o ETF da Empíricos que busca justamente replicar aqui o índice Teva Criptomoedas Top 20, composto pelas 20 criptomoedas mais valorizadas do mercado. E hoje a gente vai dar uma analisada nesse índice, nesse ETF, e eu vou dizer por que ele não é da minha preferência. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, vamos começar analisando aqui o índice que compõe aquele ETF, que é o iCrypto, índice criptomoedas Top 20, que da Teva Índices, tá certo? Então, o que esse índice ele faz basicamente, tá? Ele é um índice aqui que tem como objetivo refletir o retorno de preços de uma carteira diversificada composta pelas 20 criptomoedas com maior valor de mercado disponível, tá? Para negociação e que atendam ali alguns critérios razoáveis de liquidez, tá bom? E aí essa carteira permite aqui uma exposição aos maiores criptoativos do mercado de forma diversificada com rebalanceamento mensal, compatível ali justamente com essa agilidade desse mercado, né? As criptomoedas são muito voláteis, aquela coisa toda. E aqui eles colocam que os critérios aqui acabam minimizando ali o turnover, né? Essa troca desses ativos entra, sai da carteira. Isso é ruim porque gera imposto, né? Gera uma perda de referência ali no índice. Então eles estão falando que isso aqui é eficiente e muito bem pensado. Aqui eles colocam um histórico do índice em si, não é do ETF, do índice calculado retroativo, vamos dizer assim. Só que aqui, poxa, a Teva Índices vacilou, né? Como é que a gente compara isso aqui com o preço do Bitcoin ou com o preço do Total Market Cap? Aí fica difícil, né, gente? Pô, mas beleza, né? A gente sabe aqui que ele subiu bastante, enfim, valorizou. Aí não sabe exatamente aqui em comparação com os benchmarks, né? Mas beleza, aparentemente ele sobe. Já comentei se você gosta de Bitcoin e criptomoedas e qual ETF ou qual ativo você tem na carteira. Bom, falando um pouquinho aqui do Crypt11, né? Da Empíricos Gestão. Vamos entender aqui um pouquinho o que esse ETF está propondo, como é que ele funciona, analisar ali a composição, né, a cesta de ativos ali do índice também, ver um pouquinho ali da taxa e tal, e comparar também com o Bitcoin em si, o Total Market Cap e até mesmo com o Hash11, que querendo ou não, é um dos maiores concorrentes aqui do Crypt11, tá bom? Bom, então eles dão aqui algumas informações no site, aplicação mínima, lá, rentabilidade desde o início, aquela coisa toda. E aqui a primeira delas, mais importante, na minha opinião, que é a taxa de administração, tá? 0,75 ao ano, uma taxa interessantíssima, diga-se de passagem, tá certo? Aqui ainda tem outras taxinhas escondidas, tá? Eles falam aqui que tem uma remuneração mínima do administrador, a negociação, corretagem, custódia, ok, beleza. Mas também tem uma escrituração aqui, pode ser, cara, coisa de centavos, coisa aqui de 5 pila. Assim, toda taxa é ruim, a gente gosta de evitar, né? Mas não tem assim algo absurdo, algo escondido, tá bom? Então a gente pode considerar aqui que a taxa padrão aqui que você vai pagar é de administração, né? E os outros detalhezinhos aqui é 0,75% ao ano, tá? Aqui, diga-se de passagem, ela é muito interessante porque os ETFs cripto, eles são mais caros do que os ETFs de ações, nacionais e internacionais, de fundo imobiliário, de qualquer outra coisa. Então, eles são caros, mas não são tão caros assim quanto alguns concorrentes. Já vou falar mais sobre isso. Bom, analisando aqui essa cesta de ativos que compõe justamente aqui o índice, né, o ETF, o que a gente percebe? Bom, a gente vai ter aqui os 20 top aqui criptoativos, né, filtrado ali por alguns critérios de mercado, mas a gente sabe que, cara, 3 deles são os principais, não dá nem para falar 4, tá? Porque aqui menos de 1% não é nem principal, né? É verdade que impacta, é verdade que importa, mas, cara, é quase irrelevante já, tá bom? Então, o Bitcoin aqui com mais de 80% do índice, aqui segundo o site nesse momento, perdão, o ETF, né, não do índice. Depois vem o ETH com 12% e Solana aqui com 2, 3%, tá? E depois vem toda essa galera aqui que compõe o índice e que, enfim, estão fazendo parte aqui do ETF da sua exposição, tá bom? Então, não dá para negar que ele é diversificado, né? Só que, para mim, a impressão que passa, assim, de cara, é que ele é mais pulverizado do que diversificado, tá bom? Porque a gente sabe que um ativo como esse CRO aqui, 0,04%, ele pode ir para zero ou ele pode subir ali 10 vezes, 100 vezes e o índice geral aqui pode se afetar ainda assim muito pouco, tá bom? Então eu até entendo que isso aqui acontece, que isso aqui é possível, não é que eu acho isso ruim, mas isso é uma abordagem aqui de investimento que não é da minha preferência. Eu vou explicar o melhor porque quando eu comparar com o Hash11, tá bom? Bom, aqui eles dão os valores de cota, tem aqui saldo mínimo para permanência, aquela coisa toda, mas aqui, no geral, o que importa para nós é a taxa de administração 0,75, aqui, né, liquidação em D+3, um pouquinho diferente,
E também aqui o tributação, né, 15% de imposto de renda, tá? Padrão aqui dos ETFs de renda variável, acho que muito tranquilo. Aqui é importante falar também que esse ETF aqui, ele é exposto aqui ao dólar, tá bom? Então, eles até colocam aqui a quantidade de bitcoins, por exemplo, né, que estão dentro do ETF, o preço de abertura em dólares aqui da data que eu estou gravando o vídeo, e aí um financeiro em reais, que é o que representa, vamos dizer assim, essa dolarização, né, esse câmbio indiretamente que você está fazendo, tá bom? Então, quando você compra Crypto 11, você está exposto também à valorização do dólar, tá? Então, nesse caso, acho que é uma coisa muito boa, um ponto positivo aí. Na minha opinião, são raríssimos os casos que não, né, que faz sentido você investir não estando exposto ao dólar. Na minha opinião, você, quando compra criptos, você tem que estar exposto ao dólar junto, tá bom? Eu não vejo sentido você comprar criptos sem querer estar exposto ao dólar, tá? Assim, um ou outro caso até faz sentido, mas é a exceção, tá? Você geralmente quer ter essa exposição ao dólar, porque quando o dólar vai valorizando ao longo do tempo, você consegue uma rentabilidade junto, né? Olha, eu não sei como é que está a rentabilidade da sua carteira, mas os estudos apontam que quem deixa o like e se inscreve no canal, a rentabilidade aumenta muito, mas às vezes demora um pouquinho. Bom, então aqui a gente tem o Crypto 11 na tela, né? Aqui no Panorama Resulta Capital. Vocês podem ter acesso gratuito, é só acessar ali o link da descrição. E a gente percebe assim de cara, né, quem conhece um pouquinho do gráfico do Bitcoin, que ele é muito parecido com o gráfico do Bitcoin. E é muito óbvio que isso vai acontecer porque, poxa, você tem aqui um ativo que é 80% de Bitcoin, tá? Então ele vai ser muito, muito mandado pelo comportamento do Bitcoin, e isso não é bom nem ruim, isso é só um fato. Você tem que decidir se isso é bom ou ruim para o seu portfólio. Quem me assiste e me conhece já sabe que eu gosto do Bitcoin, então, de certa forma, isso é uma coisa boa. Mas existem ali alguns detalhezinhos aqui a serem considerados, tá bom? Então, só para recapitular, né? O Crypto 11 ele vai pegar aqui as principais cripto aqui do topo, né, da cadeia do market cap, tá? Com alguns critérios ali de filtros e de retiradas, tá? Mas essas estão basicamente essas aqui de cima, tá certo? E o que a gente percebe, né? Pelo menos agora, muito nessa data que eu tô gravando o vídeo. É que, cara, a grande maioria delas, principalmente as principais, elas deram uma corrigida considerável nos últimos dias, né? Opa, então, ó, analisando aqui o total market cap, ou seja, todo o mercado cripto em um mês que passou, cara, é 20% de queda. Então, até se for comparar aqui, né? Olha lá, esse aqui é legal de fazer. Adiciona um novo ticker, bota aqui o total e multiplica pelo USDBRL, ou seja, a gente vai pegar o total market cap e fazer a multiplicação ali pelo dólar, né? E aí, basicamente, a gente tem o total market cap das cripto em reais, né? Então, a gente percebe que ela é muito parecida aqui com o Crypto 11. Se eu tirar o zoom, galera, aqui tem sempre aquele problema dos dados serem recentes, tá? Então nunca dá para pegar desde o início. Tem que dar uma leve espaçada assim só para ela ganhar um pouquinho de liquidez, tá bom? Então, no geral, o total market cap vezes o SDBRL é muito parecido com o Crypto 11, tá bom? Se jogar aqui o Hash 11 junto, né, só para a gente comparar uma prévia aqui, né, do que eu quero mostrar aqui para vocês no final. Ele também é parecido, tá? Ele até cai um pouquinho menos aqui nessa janela, né, nesse momento. Mas a gente entende que não vai fugir muito, assim, da estratégia, né, do índice, tá bom? Isso até foi uma coisa que eu falei no vídeo do Hash 11. Eu vou deixar recomendado esse vídeo lá no final desse aqui, aqueles cards. Mas esses ETFs cripto que são diversificados, eles tendem a andar muito parecidos com o total, né? O total market cap. Que é justamente, é tipo um ticker que o TradingView criou, que, enfim, une e junta todo o market cap das criptomoedas, tá bom? E aqui no caso, a gente sabe que 60% aqui do market cap das cripto é do Bitcoin, tá bom? Então, esse número aqui, é verdade, ele oscila, né? Ele já chegou a ser aqui, cara, coisa de 40%, mas atualmente tá aqui nos 60%. E do ETH, que é a segunda cripto com maior market cap, ela já chegou a ser 20%, mas atualmente aqui tá em 9%, 10%. De market cap, né? Entendeu? Então, considerando todo o ecossistema cripto, a gente tem essas duas criptos sozinhas, sendo aqui 70% do mercado, tá? Então, os ativos que estão compostos com elas, mais ou menos nessa proporção, tendem a andar muito parecido com ali a média geral, né? Com o total market cap, né? Ó, detalhe, estamos aqui com Extreme Fear, né? Muito medo na praça aqui, tá? Ó lá, um banho de sangue aqui nos mercados cripto em geral, tá bom? Quando a gente faz a correlação entre o Crypto 11 e o Hash 11, a gente percebe que eles são muito, muito, muito correlacionados, tá? Então, quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai também. E lembra, se a gente colocar um sobreposto com o outro,
eles tendem a andar muito, muito parecidos, né? As linhas ficam quase que perfeitamente sobrepostas. Se a gente dividir um pelo outro, olha só que interessante, a gente tem justamente esse caso de que esses dois ativos basicamente funcionam muito, muito parecidos, né? Um deles muito dificilmente vai para um lado diferente do outro, tá? Até tem gente que fica fazendo long and short com os dois, eu acho meio complicado, mas aqui é só para a gente ter noção de que eles são, de fato, um pouco parecidos em termos de para onde eles vão, tá bom? Tem, assim, algumas variaçõezinhas, né? Eles podem ter mudanças, não é que eles variam 23%, tá? A diferença deles não é só isso que quer dizer, tá bom? Mas no geral eles andam juntos, tá? Pode ver que um nunca se distancia muito do outro em termos de valorização. Agora, se você vai colocar Crypto 11 na carteira ou Hash 11, aí vai depender muito de várias coisas. Então, a primeira delas é sempre o seu objetivo geral como investidor. Esses ativos geralmente fazem mais sentido para quem quer crescimento na carteira. Quem quer renda passiva, eles até encaixam também como uma proteção mais de longo prazo, mas ali num percentual acho que menor, né? Mais para você não precisar ficar necessariamente reinvestindo todos os dividendos. Daí vai muito de analisar a carteira. Mas, mais importante do que entender se é Crypto 11 ou Hash 11, é saber que esses ativos eles são bem voláteis, tá? Assim como as criptomoedas. Então você tem que estar preparado para isso. E quando você opta por um ativo como esses aqui, que são cestas de criptomoedas com várias cripto, é importante você olhar não só a taxa de administração, porque em ambos os casos essas taxas são caras. Pode comparar. Poxa, 0,75 de taxa de administração é caro para um ETF brasileiro. São poucos ETFs que são tão caros assim. Mas o Hash 11, poxa, o Hash 11 é mais caro ainda, é 1,3. Então, poxa, a diferença é quase a metade ali, tá? Um pouco menos da metade. Então, qual que é a sacada que eu vejo aqui em relação ao Crypto 11, ao Hash 11? Você pode escolher qualquer um deles em relação à rentabilidade passada que a gente teve, né? Poxa, se eu fosse pegar aqui o total market cap em reais, né, multiplicado aqui pelo dólar, no caso, e fosse analisar janelas móveis aqui de um ano, olhando aqui pelo gráfico semanal, acho que eu fiz uma análise parecida como essa lá no vídeo do Hash 11. Mas o que a gente percebe, né? Que, poxa, poucos foram os momentos que eles performaram assim abaixo de zero, né? Ah, teve momentos aqui que ele performou abaixo de zero. Teve. Mas quando foi é um pouco assustador, né? Tipo, menos 70%, menos 50%. Mas foram poucos momentos em janelas de um ano que eles ficaram assim abaixo de zero, né? Mas quando ficaram foi bastante, né? O ponto todo é que esse gráfico ele é tão assustador, né? Tão expressivo, que você tem que, enfim, né? Dar uma manipulada para a gente conseguir ver ele. Então, essas quedas negativas chegam a ser irrelevantes versus o tipo de valorização que eles deram, né? Cara, aqui em cima chegou a ser, olha só, coisa de 4.000% em um ano, tá? Mas assim, nem considera isso, tá? Não adianta, não vai nessa de pegar o caso melhor que existe, tá bom? Então vamos pegar aqui talvez retornos um pouco mais razoáveis, um pouco mais comuns, né? Para esse tipo de comportamento do total e para esse tipo de índices ali, tá? Tem um detalhezinho no final. Então, poxa, cara, em muitas ocasiões você consegue ter retornos aqui acima de 40%, acima de 70%, acima de 100%, tá? E tem até retornos relativamente frequentes aqui com 150%, 170% numa janela aqui de 12 meses, tá bom? Mas não adianta considerar com esses casos mais exagerados, né? Eu sempre falo isso, a gente não pode pegar só os casos bons e achar que os ruins nunca acontecem, tá? Porque em alguns momentos eles podem surgir aqui quedas de 70%, quedas de 40%, por exemplo, ou até casos menores, mas também consideráveis, né? Menos 35% e assim por diante. Bom, então que são ativos ali com alto potencial de valorização positiva ou então de volatilidade e até uma possível desvalorização, você já entendeu. E é claro que a gente sempre quer economizar aqui a taxa de administração, performance e assim por diante. Esse é um ponto negativo que o Hash 11 tem, na minha opinião, versus o Crypto 11. A diferença aqui, ela realmente é considerável. Mas o fato é que, historicamente falando, eles tiveram desempenhos parecidos. O Hash 11 caiu um pouco menos recentemente, mas não dá para dizer que isso vai acontecer sempre. Agora, qual que é a minha ressalva aqui em relação a esses dois ativos? Tá? Primeiro, os dois são bons, eu não tenho nada contra nenhum deles, ambos são muito interessantes, mas a forma como está pulverizada a carteira do Crypto 11, hoje, ela, na minha opinião, não é tão interessante. Ela é pulverizada demais, na minha opinião. E o Hash 11, ele também não tem a divisão ultra ideal, né? São índices, né, pessoal? São estratégias diferentes. Ambos são muito bons. Porém, o Hash 11 ele tem uma pequena vantagem, na minha opinião,
que os ativos não são tão pulverizados assim. Então você tem lá o Bitcoin com 70%, 75%, mas o ETH com 12%, depois tem 6% para Ripple, tem Solana com 4%, aí sim tem Cardano com 1,34% e outros, né? Especificamente falando aqui do Ripple, né? Para quem conhece um pouquinho da história, para quem tem interesse, é um ativo que não tem aqui no Crypto 11, tá? Então, enfim, são escolhas, tá bom? E muita gente vai falar que justifica a escolha no Crypto 11 porque a taxa é muito menor e os retornos tendem a ser parecidos, não vai mudar muito, Anthony. É verdade, pessoal, não vai mudar muito pela história que a gente já teve até aqui, tá? Mas, e se no futuro algum desses ativos aqui, que, por exemplo, o Ripple, né? Ripple é um candidato, reza a lenda aí, né, que tem grandes potenciais, tá? Essa aqui é uma opinião que divide muitos especialistas. Eu não sou especialista em Ripple, mas a última alta que ele deu ano passado certamente deixou o pessoal que estava de fora incomodado, né? E aqui é uma forma de você se expor a ele de forma, enfim, mais simples e diversificada. E tem um outro ponto, né? Se você, por exemplo, gosta de tratar suas carteiras como eu gosto de tratar a minha, ou até mesmo as carteiras recomendadas aqui da Resulta Capital, de forma que você tem um core e os satélites, quando você tem essa pulverização mais excessiva, fica um pouco mais difícil de você fazer isso. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Então, entre um ou outro, de fato, ambos são muito parecidos pelo histórico, mas, na minha opinião, o Hash 11, para você que está buscando diversificação, que você está buscando não investir num ativo único, ele tem uma distribuição um pouquinho mais interessante. Ah, Anthony, justifica, não justifica aquela taxa de administração? Cara, vai muito de você, né, do seu pensamento. Na minha opinião, quando a gente só compara os dois, justifica, tá bom? Mas é porque a gente está comparando os dois. No mundo ideal, naquilo que eu mais gosto de fazer e que eu faço na prática, eu ainda prefiro poder comprar esses ativos de forma um pouco mais individual, para serem o core da carteira. E quando eu preciso de um ETF mais pulverizado ou mais diversificado, aí eu uso ele como satélite para estar exposto num setor e depois, quando eu quiser, eu vendo, me desfaço dele ou ele sai da carteira. Então é um pouco mais complexo, você tende a ter economia na taxa e também na sua gestão, mas dá um pouco mais de trabalho. E se você não entendeu nada do que eu falei e quer conhecer mais as carteiras Resulta Capital, tem aqui um QR Code na tela, um link na descrição, e lá tem as carteiras para crescimento de patrimônio, para renda passiva, tem ativos de renda fixa, variável, cripto, nacional, internacional, tudo junto na mesma carteira, uma entrega pronta. Lembrando, todos os ativos comprados pela B3 aqui no Brasil e, óbvio, livre de conflito de interesse. Resulta Capital é minha empresa, não é de nenhum banco, nenhuma corretora, e o meu interesse é que meus clientes ganhem dinheiro junto comigo. Bom, e eu quero saber de vocês aí se faz sentido esse argumento ou se vocês ainda acabam preferindo o Crypto 11 como um ETF principal aí para estar exposto às criptos, né? De novo, pessoal, por essa taxa, para ficar praticamente aqui só com Bitcoin, talvez valesse a pena você simplesmente comprar um ETF de Bitcoin ou comprar Bitcoin físico, né? Ali numa corretora, guardar fisicamente, né? Físico não existe, para talvez ter algum tipo de economia ainda maior, se é a economia que você está buscando. Então, eu acho que não existe ali decisão errada, né? Não existe um ativo pior, outro melhor, são escolhas. De novo, ambos são muito bons, não tenho nada contra nenhum deles, mas claro, no final das contas, se é um ou se é outro, pode ser que a decisão que você vai fazer esteja mais ligada à sua carteira do que propriamente a esses ativos. Isso é uma coisa que eu frequentemente falo no ambiente das carteiras recomendadas, ou até mesmo com clientes no suporte personalizado que a gente tem, que a gente conversa de forma um pouco mais próxima, né? As pessoas acabam focando muito nos ativos, né? E elas se esquecem dos níveis das carteiras, né? Então os ativos são muito importantes, eu acompanho os ativos, mas quando eu monto a carteira e olho para ela, eu fico muito mais preocupado. Quantos por cento de cripto você tem na sua carteira em relação ao seu perfil, seu objetivo, ao seu momento de vida? E aí, se vai ser Crypto 11, se vai ser Hash 11, só vai ser Bitcoin, ETH, assim por diante, daí é uma outra conversa, é uma outra estratégia. Mas querendo ou não, se você montar de algum jeito adequado com a sua estratégia, o que mais importa são as classes, né? Quanto é nacional, quanto que é cripto, quanto que é internacional, quanto que é renda fixa, variável e assim por diante. Vou deixar recomendado aqui então o vídeo do Hash 11 para você assistir a análise completa dele e também aqui um outro vídeo sobre as criptomoedas que estão despencando recentemente para você ver a minha análise e a minha opinião sobre isso tudo. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.